Tem um versículo na Bíblia que é muito conhecido, né? Que diz assim, ó, as más companhias corrompem os bons costumes. Exatamente. Tem uma frase popular que diz, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és, né? E também, né, aquela velha história que afasta de mim, Senhor, que me afasta de ti. Eu estou nessa pegada, porque não adianta. As coisas melhorou, não posso reclamar de nada, melhorou. Eu sinto assim, eu sinto a paz interior, entendeu? Essa minha paz interior, eu sinto. Porque quando as coisas, quando eu vejo que tem um monte de situações que estão querendo vir, para semana passada, na segunda-feira, olha que eu escutei besteira de um rapaz aí, que eu convidei para vir na célula e tal, eu disse, quem tem que estar lá mesmo, esse lá é o teu lugar. E tipo, poxa, Deus, tá entendendo? Não, lá é o teu lugar mesmo, tá de parabéns, tens que ir mesmo, estás precisando. Aí eu acho engraçado, né, cara? Tá vendo como o inimigo, ele usa pessoas para tentar machucar a gente? Mas, como a gente busca a luz, né, busca estar na luz, então o que fica amedrontado é eles, né, o Satanás, né, não nós. Na verdade, é ele que está. Ele está totalmente assim, ruim, está agoniado. Dentro, porque eu estava lá no meio deles, e agora eu não estou me retirando, e estou tentando tirar eles de lá também. Mas é difícil, cara. Difícil. Não dá, cara, é muito difícil. Amém? Essa é o que eu tinha para compartilhar já de pegar, né? E tem que ser duro, tem que se afastar, cara. Se o cara não se afastar, o cara não consegue. Não consegue. Não consegue. Tu vai até um ponto e depois cai de novo. Vai até lá e cai. O que a gente explica é o seguinte, né? Enquanto a gente ainda não está totalmente forte, é aquela história, o diabo, o que ele fez com Jesus? Ele pegou Jesus, levou em cima do monte e disse, ó, te joga daí. Tu não és o filho de Deus? Os anjos vão te salvar. O que Jesus disse para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, tu não tem que provar nada para ninguém. Não tem que entrar lá no território do inimigo. Vou entrar lá na zona. Não vai dar nada. Eu sou crente, eu sou convertido, não vai acontecer nada. Bota o pé lá dentro. Sem estar preparado, sem ter uma companhia contigo, sem ter uma testemunha. O que tu foi fazer lá? Né? Eu já ouvi dizer que tem missionário que faz esse tipo de coisa, mas o cara, para fazer isso, ele tem que ter uma ordem de Deus, ele tem que estar preparado e ele tem que levar testemunha com ele, porque senão depois vão dizer, ó, o que o menino estava fazendo lá na zona? Eu fui lá ganhar para Jesus. Pô, mas não tem outro lugar para ganhar gente para Jesus? Justamente lá? Lugarzinho meio perigoso, né? Então, o cara tem que saber o que o cara está fazendo, né, cara? Porque o diabo, diz que ele anda em derredor, rugindo como leão. Ele está só esperando um vacilozinho nosso. E ele não brinca com ninguém, não. Ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vou dizer para vocês, daquela semana para cá, que eu me abri para vocês, falei aquela situação, essa semana já foi uma bênção, né? Já me vigiei a semana inteira que passou, final de semana maravilhoso, com meu filho novamente. Então foi diferente daquela outra vez que eu caí quase. Tu não falou que terça agora tu não foi no Poderoso para ficar com a... Eu saí, eu não... mentiu pra mim agora? Não. Foi na outra terça retrasada? Foi na outra terça retrasada. Lá não veio na... Isso, foi na... semana passada ele veio. Eu vi na do Jai? Não vi, por isso que eu não estou calculando aqui. Semana, porque daí ele tá me julgando porque... eu sou solteiro, não diz, poxa, eu ficar com uma menina, cara, demora muito. Não tô te julgando, mas eu achei que foi essa terça agora. Eu não sabia o que era encostar na mulher. Aí rugiu, pintou uma. Aí na terça, segunda eu vim aqui, fui lá no terço, vim aqui, e aí na terça-feira eu não fui lá. Só queria saber a data do Deus, porque daí a gatinha que de lá em casa, 39 anos, aí eu me permiti, mas eu não gostei não, tá? Quer saber a real? Tava dizendo pro Léo na vinda pra cá. A gente fica com consciência pesada. Porque assim, ó, não é aquilo ali que eu quero pra mim. Aquilo foi só uma usada da carne, entendeu? Só usar a carne. Pelo tempo que tu já tá caminhando com a gente, lá no Poderoso Deus, e a gente vê que tu é um cara que realmente tu quer Deus, tu tá se aproximando, tu quer. Então, eu já vou te adiantar algumas coisas que a gente às vezes demora um pouco para falar, mas no teu caso já pode ouvir o que eu vou falar. Cara, as coisas com Deus, as coisas espirituais funcionam tudo debaixo de oração. Então, tipo assim, não gasta cartucho. Ora a Deus e pede para Deus, se tu tem esse interesse de ter uma companheira, porque biblicamente é melhor ser dois, né? É melhor ter uma companheira. Então,
ora a Deus e Principalmente pede que para caminhe Deus comigo mostrar na palavra. e que vai te apoiar e que vai Isso, estar junto isso contigo, eu quero, entendeu? porque eu não quero mais uma para ser mais Não, uma pra senão não ter vai dar mais. certo. Deu? Tô cansado Então, de ser já. pede a Deus para te mostrar a pessoa certa. Esse é o mesmo E caminho, o senão dia não dá que, certo. o dia que Exato, Deus porque te Deus mostrar, constrói. o dia que Deus te mostrar a pessoa certa, o Espírito Santo está dentro de ti, ele vai testificar, ele vai dizer é essa. E quando o Espírito Santo disser é essa, aí meu amigo, não perde tempo. Vai naquilo que Deus exatamente. mostrou, porque senão tu vai ficar a vida toda andando em círculo, É entendeu? isso aí. O problema é o cara vai procurar lugar errado, né? É. Mas teve uma época quando eu não Cara, tava. vai acho- ganhar. E acho não que é quando- por beleza exterior, tá? Não, Porque não, quando a gente é interior. jovem, tudo é por beleza exterior, né? É Só que a interior. beleza exterior, ela passa. Né? Ela passa e vem a ruga, vem o pneuzinho, vem o catupiry. Passa. E aí se não tiver o principal, meu amigo, Não. já era. Isso aí já era. É bem isso aí. Aleluia. E infelizmente a amizade é um perigo. É um perigo maior do mundo, rapaz. A amizade é. Isso aí Tem é. muita amizade fora do. Só do mundo aí, né? Sim. Aí às vezes convida o cara pra ir lá comer uma carne, o cara já não vai, cara, porque os caras, Não, o cara já que sabe. já vai ser tentado? Exatamente. Mas é australinho, não tem, né? Ô Cristian, uma coisa que eu tô assim, ó, adorando muito, cara, assim, ó, é ficar na minha casa, lá na minha mãe, adoro ficar lá no meu cantinho do trabalho, lá, vira e mexe, ela vai pedindo as coisas pra mim, eu vou fazendo com gosto. Tipo, atualmente, irmão, não há nada que eu não. Porque antigamente tudo que a minha mãe me pedia, cara, porque também é uma coisa, é uma legião de coisas ruins que estavam perto de mim. Porque tudo que ela me pedia, pensa, pra cortar uma árvorezinha para deixar bonitinha, pô, pra nossa casa, eu murmurava. Hoje não, cara. Ó, hoje o que deu? De manhã fiz as coisas que ela queria, ela já recebeu a aposentadoria dela, que ia pagar as continhas dela. Amanhã foi em função dela. Ela pediu, filho, tem que lavar essas coisas aqui, né? Lavar esse pano, porque né, eu tava chovendo agora, passei a mão, levei meu menino na KNN, já fui lá pra casa, já botei o jato, já comecei a limpar tudo. Porque querendo ou não, atrai coisas boas, aquele ambiente agradável, entendeu? Então eu estou vivendo para minha casa. As coisas estão difíceis, não estão fáceis, de trabalho, entendeu? Está bem difícil. Então eu penso, se é para ficar de várzea por aí, ou perdendo tempo por aí, se eu não tenho serviço o dia todo, ou tempo um período, eu vou fazer as coisas que a mãe me pede lá em casa. A primeira coisa que eu faço mais cedo quando acordar é limpar a casa, limpar a loucinha que ela deixou, deixar tudo preparado para quando ela levantar, ela vai fazer só um cafezinho para nós, entendeu? Se tu ficar na rua por aí, Só vazio? só vazio. Sim, tu só vai encontrar coisa para te levar para outro lado. Isso, exatamente. Duas vezes, rapaz, aconteceu de o mesmo cara, por exemplo, um domingo o meu menino estava comigo, o outro ele não estava. As 2 vezes eu neguei. Ele foi lá em casa com cocaína para ver se eu. E o cara é conhecido da cidade nossa aí. E eu falei, aí eu sempre dou uma saída. Eu disse, não, pá, cara, chegasse na hora errada, tô saindo com o meu menino agora, eu vou lá tenho um compromisso com ele. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, cortando. E uma segunda-feira de tarde ele chegou lá em casa de novo, eu falei, meu Deus, o que é isso? E é um cara que tem uma empresa, o pai dele tem uma empresa de calçado, tipo, pra ele tá assim é porque as coisas não estão boas. Então, o ambiente dele lá não tá bom, entendeu? Tá bom. Então aí ele vai pra droga. E eu peguei isso, aí tipo assim, ó, aí Vai dos amigos. vai nos Amigo. não, amigo da onça, né? Olha, eu tô de coração, é difícil, mas eu tô conseguindo assim, ó, vencer. Que é uma luta. Cara, quando tu mentaliza. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. É um dia de cada Que vez. venceu hoje, amanhã é outro dia. Aí... Mas daí quando tu vai vencendo assim, tu vai ficando forte, entendeu? Claro, exatamente. O primeiro dia é difícil. E queria te falar, se vocês falaram agora, por exemplo, depois que o cara, por exemplo, que eu fui lá, em vez de eu ir lá pra reza, eu fui levar um guri lá em casa. Tipo, eu não gostei, cara, assim, a troca, não gostei, de coração. Cristian, eu juro pra ti, irmão, assim, ó, esfriou totalmente, tá entendendo? O jeito que ela chegou, por ser uma mulher de 39 anos, já tem um filho de 19, cara, assim, ó, tipo, hoje em dia, aí o Léo ainda tá dizendo, aí mulher de hoje em dia, elas não querem mais nada de tipo, uma coisa conquistada, ou um carinho, uma conversa, direto no ponto. Eu tô te falando, eu me assustei, Não, de verdade. de, E eu tenho uma menina, eu tô criando uma menina, tá entendendo? Não, já. Ô Cristian, não deu 20 minutos dentro do apartamento lá na minha casa. Demorou então? Demorou. Já. É loucura. E aí o que acontece? Aí como o cara já tava naquela fissura e coisa, vamos supor, né? Macho também aguentava, conseguiria aguentar também macho. Aí deu mais meia horinha. Aí depois ficou aquela coisa assim, tá entendendo?
tipo, sem conversa, uma conversa fiada, um papo furado, entendeu? Fazer um café Não me ali. agrada mais, não me agrada de coração. Bruno tomou tudo café. É uma coisa muito vazia, né? É uma coisa superficial, né? É uma coisa superficial. E eu Superficial. entendo quando vocês falam para mim assim, quando a gente vai se aprofundando mais de Deus, vai buscando mais coisas, realmente o Espírito Santo ele vai se fazendo mais forte em nós. Por isso que acontecem essas coisas, da gente se afastar de tudo que é errado, entendeu? E eu não quero mais, eu quero viver bem, eu sei que Deus tem um propósito muito grande na minha vida e eu Amém, é isso estou aí. me bloqueando, estava me bloqueando com essas coisas, de me deixar levar por coisas do mundo que às vezes me impressionavam. Tá louco, é toda a vida a mesma coisa, as pessoas elas não evoluem, elas são só sempre a mesma coisa. Amém, pronto, já vamos iniciar. O Bruno já falou bastante. Vamos lá. Leonardo, agora é hora de Fazer uma oração aí, Lucas, para a nossa célula de hoje? Doido. Até a próxima. Eu vou orar então. Então pode orar. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez reunidos em Tua presença, Senhor, queremos Te louvar e Te agradecer, Pai, porque o Senhor está conosco e queremos que o Senhor nos conduza em toda a palavra, em toda oração, em tudo aquilo que hoje vai ser falado nessa célula, Pai, que o Senhor conduza o coração de cada um de nós para que possamos nos abrir a Ti, Senhor, e possamos fazer cada vez mais a presença do Senhor firme em nossas vidas, Pai, que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso lar, a nossa casa, abençoe a cada um de nós que está aqui presente em Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus, amém? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais e eu me despedi dos meus pais. Minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Para onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, palavra de vida eterna. Para onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho
Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Contemplado em ser um com você, 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 ser um com você. Eu nem sabia que eu ia cantar essa música hoje. Na verdade, eu estava procurando uma outra música e acabei colocando o olhar nessa música e eu desejei tocar ela por causa de algo que eu aprendi com essa música, né? Que tem até a ver com uma passagem bíblica, mas que talvez o que eu vou falar agora você nunca tenha ouvido alguém fazer essa associação que eu vou fazer, né? A letra da música, ela diz assim que o Senhor colocou um anel no meu dedo, me tirou o medo e me deu novas sandálias para suportar o ID. Se alguém fosse perguntar para mim assim, Pastor Christian, qual foi a maior lição que tu aprendeu nesse desafio aí que tu foi participar do Legendários? Eu não posso entrar em muitos detalhes, que a gente recebeu uma instrução lá que nós não podemos revelar o que acontece ou tudo que acontece lá, porque senão acaba perdendo a graça, né? O grande X da questão, né, é você realmente ter essa curiosidade, esse desejo de estar lá, né? Mas uma coisa que eu creio que eu posso falar, né, para você participar desse desafio, no manual de instrução vem alguns calçados que você deve levar para o desafio, né? E lá no desafio você tem que fazer uma escolha. São dois tipos de calçados diferentes, né? Um calçado mais apropriado para um tipo de trajeto e outro calçado mais apropriado para outro tipo de trajeto, né? E você tem que o tempo todo escolher esse trajeto, que calçado eu vou escolher, que eu vou usar, e esse trajeto, né, que eu vou fazer agora, que calçado eu vou usar. Moral da história, se você usar o calçado errado, você pode se machucar e você pode levar mais tempo para concluir um percurso que você faria em menos tempo, até mesmo com mais tranquilidade, com o calçado correto, né? E essa música, ela fala, né, que Deus me deu novas sandálias para suportar o ID. Ou seja, Deus, ele está preocupado em dar a sandália certa para que a gente possa ter condições de continuar a nossa caminhada e fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer, que é o ID, né? O que é o ID? O ID é ide e pregar o Evangelho, né? O diabo, amados, ele vai sempre, o tempo todo, dizer que eu não posso cumprir o ID porque eu ainda não alcancei a perfeição, porque eu ainda não sou totalmente santo, porque eu tenho muitos defeitos, porque eu não conheço quase nada da Bíblia. O diabo sempre vai usar um monte de argumento. Mas Deus, amados, ele não está preocupado com a nossa teologia, ele não está preocupado com o meu grande conhecimento, com a minha grande sabedoria. Ele só está procurando alguém que diga: eis-me aqui. A Bíblia fala dos maiores profetas do Antigo Testamento, considerado
maior profeta messiânico, porque foi o profeta que mais trouxe profecias acerca de Jesus Cristo. Sabe qual que é o nome dele? Isaías, né? Isaías é o profeta messiânico, ele é o cara que mais trouxe profecias acerca de Jesus. Muito do que aconteceu na vida de Jesus já havia tudo sido profetizado por Isaías, né? Há 760 anos antes. 760 anos antes de Jesus nascer, ele já havia profetizado tudo o que ia acontecer com Jesus. E tudo o que ele falou se cumpriu exatamente, né? E Isaías, num determinado momento da vida dele, ele teve um encontro com Deus, né? No ano que morreu o rei Uzias, está escrito em Isaías capítulo 6. E quando ele se encontrou com Deus, ele viu a santidade de Deus, que Deus é totalmente santo. A primeira coisa que ele falou: Senhor, ai de mim que sou pecador, né? Ai de mim que sou pecador e sou um homem que tem impuros lábios e que habita no meio de um povo de impuros lábios, né? E agora o que vai ser de mim? Porque eu vi Deus e Deus é santo, né? Olha, resumindo, a partir de agora, eu vi que Deus é santo, eu não quero mais nada, eu só quero sobreviver a esse encontro. E Deus disse: Isaías, mas se eu não puder contar contigo, quem que eu vou enviar? Porque se tu acha que tu tem impuros lábios, se esse é um problema, todos têm esse problema, né? Então e agora, o que eu vou fazer? Né? Se eu não tenho mais ninguém para poder contar, né? Aí Isaías disse: se não tem ninguém, então eis-me aqui, envia-me a mim, né? Aí Deus pegou, mandou um anjo, o anjo veio com uma brasa de fogo, purificou os lábios dele, que segundo ele o problema dele era esse, e a partir do momento que Deus purificou os lábios dele, o problema foi resolvido, então agora, bora! Né? Ou seja, Deus deu para ele uma nova sandália, porque antes ele estava tentando pregar o evangelho com uma sandália, a sandália da religião, a sandália que eu tenho que ser perfeito, eu não posso ter defeito nenhum, eu tenho que ser PhD em Bíblia, eu tenho que ser, eu não posso errar. Né? Como assim não posso errar? Claro, a gente ensina para as pessoas que a gente tem que procurar viver uma vida correta, mas todos nós aqui vamos acabar errando, né? E aí essa passagem bíblica, essa música, ela me faz lembrar uma outra passagem na Bíblia, muito tremenda, né? Quando o povo de Israel estava sendo desafiado por um gigante, e o povo estava todo mundo com medo daquele gigante, todo mundo tremendo do gigante. Meu Deus, e agora o que vai ser de nós, né? E aí Davi, o cara que era pastor de ovelhas, ele não era guerreiro, não estava acostumado a lutar, nunca tinha lutado na vida dele, o negócio dele era cuidar de ovelha, né? E ele ficou sabendo que estava todo mundo morrendo de medo do gigante, ele disse: não, então, se o problema é o gigante, deixa que eu vou lutar, né? E aí, quando ele resolveu se apresentar diante do rei da época, que se chamava Saul, né, para poder lutar contra o gigante, primeira coisa, o Saul disse para ele: ó, cara, tá complicado, né? Mas enfim, se tu quer mesmo lutar, é o seguinte: pega aqui o meu capacete, pega aqui a minha espada, pega aqui o meu escudo, pega aqui a minha armadura, ou seja, pega as minhas sandálias, né? E vai lutar com as minhas sandálias. Aí Davi olhou para aquele peso todo, né? Aquela indumentária toda, disse: não vai dar certo não. Eu só de botar esse negócio aí eu não consigo nem sair do lugar. E ele disse: não, eu vou lutar, só que eu vou lutar do meu jeito, né? E aí Davi abriu mão de toda aquela armadura do Saul, deixou tudo aquilo, e ele pegou 5 pedrinhas e uma funda. Sem capacete, sem couraça, sem cinturão, sem nada. Aí o cara disse: pronto, vai morrer. Já era. Só que tem um detalhe que o rei não sabia, né? Que Davi tinha aliança com Deus, né? Ele é um cara que ele era aliançado, né? E aí quando ele foi pra guerra, a primeira coisa que ele falou pro gigante: cara, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse cara sem aliança, né? Para desafiar o rei de Israel, né? E ele nem botou o nome dele na rota, ele disse: eu estou aqui representando o rei de Israel. Não estou indo para a guerra no meu nome, eu estou indo para a guerra no nome do rei de Israel, né? E eu tenho aliança com esse rei, né? E não deu outra, né? Davi pegou uma pedra só, nem precisou das 5, né? Uma só, foi direto na cabeça do cara. O cara caiu, tonteou, ele foi lá, pegou a espada do cara e cortou o pescoço do cara, né? Então o que a gente aprende?
as sandálias certas. Né? Não tente fazer do jeito do outro. Eu não quero aqui que nenhum de vocês aqui me imite. Né? Se tiver alguma coisa que eu ensinar para vocês que dá para carregar, dá para agregar, amém, glória a Deus, pega e leva. Mas se eu falar alguma coisa que você não dá para carregar, tá muito pesada essa armadura aí, não bota. Né? Usa a tua armadura. Vai para a guerra do teu jeito. Porque Deus não bota esse fardo na gente, irmãos. Quem bota esse fardo aí é o Satanás e a religião. Né? E os religiosos. Os religiosos, né? E muitas vezes eu já fui religioso também. Eu tenho que me cuidar, né? Às vezes a gente quer que as pessoas sejam igual a nós. E que elas façam do nosso jeito e não dá certo. Porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem uma identidade. Então não precisa fazer do meu jeito. Faz do teu jeito, contanto que faça. Né? Então, contanto que faça, cada um aqui tem o seu jeito. Ó. O Lucas está chegando agora aí, ó. E toda semana todo dia praticamente ele está falando de Jesus para alguém. É isso aí. Né? Vai ouvir um não agora, mas um não depois, mas daqui a pouco vem um sim. Né? Então faz do teu jeito, com o conhecimento que ele tem. Ele não leu a Bíblia toda, ele não sabe tudo de Deus, mas ele sabe que esse é o caminho, está sendo bom para ele, e o que é bom para nós, vamos levar para o outro. Né? Amém? Então, queria fazer esse comentário porque essa música para mim ela é um bálsamo, né? De tempos em tempos eu percebo que o Espírito Santo vem e ele me dá uma roupa nova, ele me dá uma armadura nova, ele me dá sandálias novas. Ó, esse peso aqui tá bom para ti? Tu dá conta? Então bora. Né? Porque a gente, às vezes, amados, a gente quer carregar uma cruz mais pesada do que ela já é. E aí a gente não dá conta. Por quê? Porque a gente está querendo carregar um peso que nem Deus quer que a gente carregue. Né? A cruz Jesus já levou. Né? Eu tenho a minha cruz? Tenho. Mas é uma cruz que você dá conta. Porque se você não desse conta, Deus não ia dar uma coisa para nós que a gente não dá conta. Né? E a Bíblia diz, fazei tudo conforme as tuas forças. Então o que eu dou conta? Faz o que tu dá conta, que já está de bom tamanho. Depois, se achar que dá para aumentar, você vai aumentando aos poucos. Né? Mas começa do jeito que você dá conta. Amém? Vamos cantar mais uma música? Aleluia. Já estou pregando junto com o louvor hoje. Estou fazendo igual no presídio, né? Isso é um segredo que eu aprendi no presídio. Quando você vai no presídio, você louva. Só louva. Porque lá é tanta gente machucada naquele lugar que se a gente falar muito é capaz de fazer mais uma ferida. Então louva, né? Se Deus quiser usar a gente no louvor, né? Porque é desafiador, que Deus abra essa porta. Eu tenho até a carteirinha, tudo, de capelão, mas confesso que faz bastante tempo que eu não vou no presídio pregar. E é uma instrução de Jesus, né? Estive preso e não foste me ver, né? Estive nu e não me deste de vestir, né? Então isso é uma instrução de Jesus, né? Perguntaram para Jesus, quando que isso aconteceu? Que eu não estou sabendo. Todas as vezes que vocês deixaram de vestir um dos meus pequeninos, ou de visitar alguém que estava preso, foi a mim que vocês deixaram, Jesus disse. Né? Então, que a gente fique atento a isso, amém? Vou cantar uma música que fala de um personagem bíblico chamado Simeão. Muita gente não conhece esse personagem. Quem é esse cara? Simeão. Simeão foi a única pessoa, homem, né? Foi o único homem que participou do culto de apresentação de Jesus. Sim, uma curiosidade, o Bruno, nós evangélicos, né? Embora que sejamos todos filhos, mas há uma diferença, né? O evangélico ele não batiza a criança. Porque assim como Jesus ele não foi batizado quando era criança, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao templo para ser apresentado. Né? E depois, quando ele ficou adulto, que ele já entendia as coisas, aí então ele quis se batizar. Né? Ele foi batizado pelo primo dele, chamado João Batista, que é o que deu origem ao nome da cidade de São João Batista, onde nós moramos. Né? E Jesus, quando era criança, a lei dizia que depois do 7º dia da circuncisão do menino judeu, que o menino judeu perante a lei ele tinha que ser feito um cortezinho no prepúcio, né, do pênis da criança, em sinal de aliança com Deus. Lembra quando Davi falou para o gigante, quem é esse circunciso? Ou seja, quem é essa pessoa que não tem o cortezinho no prepúcio? Ou seja, não tem aliança com Deus. Davi tinha. Né? Davi ele tinha aliança, porque quando era criança, com certeza foi feito esse cortezinho. Né? Isso estava escrito na lei.
né? Então, Jesus, seguindo a lei, ele também fez essa incisão, né? E ele precisava esperar sarar. Isso levava, naquela época, 7 dias para sarar, né? Aquele ferimentozinho, né? Não sei qual tipo de medicamento que usava na época, né? E depois que sarou, depois do 7º dia, então, a criança deveria ser levada até o templo. Eu bati com a minha aliança aqui. Tinha que ser levada até o templo. E assim aconteceu. José e Maria pegaram Jesus depois do 7º dia, levaram até o templo para apresentar Jesus e consagrar ele a Deus. Quando eles chegaram na igreja, lá no templo, só tinha 2 pessoas dentro da igreja. Um homem chamado Simeão e uma mulher chamada Ana. Né? E foram as 2 únicas pessoas que participaram, né, do culto de apresentação do menino Jesus. Imagina que honra, né? Dentro de milhares e milhares de pessoas, esses 2 foram os únicos, né? E a história é muito linda. Se você for ler ali, eu já preguei, até foi uma direção que Deus me deu, né? Toda a igreja que eu pregar a primeira vez, Deus falou que é para mim pregar essa palavra. Deus me deu ali, através da historinha de Simeão e Ana, 21 características que nós devemos buscar para que a gente venha se tornar cheio do Espírito Santo. E a letra dessa música, né, ela fala sobre isso, sobre Simeão, né? Tanto é que o nome da música é Canção de Simeão, porque a música diz assim: os meus olhos viram a salvação, né? Porque quando Simeão pegou a criança no colo, né, ele falou essa frase, ele disse: os meus olhos viram a salvação. Por quê? Porque ele estava diante de Jesus, né? O menino Jesus, mas que era um menino que se tornaria homem e que se tornaria o salvador da humanidade, né? E quando ele teve aquela oportunidade, né, de poder ali pegar a criança no colo, no momento que ele ia ser apresentado, ele disse: despede agora o teu servo, ele falou, né? Porque os meus olhos viram a salvação, né? Aleluia, essa música fala disso, né? Eu quero cantar essa música, muito linda essa música. Meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, a luz para o mundo, esperança da terra, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, e esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa, e essa é minha promessa. Eu
E esse é o meu anseio. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Sim, Senhor Jesus, nós queremos declarar, Senhor, que todos saberão que nós te amamos, todos saberão que nosso relacionamento, Pai, não é um relacionamento 007, Senhor. Não é algo feito escondido, não é algo... Não, nós não temos e jamais teremos vergonha de assumir a nossa identidade. Sim, nós somos teus filhos. Nós somos teus filhos, nós somos aqueles que carregam a tua identidade, Senhor. Todos saberão, o mundo inteiro saberá o quanto te amamos, o quanto somos apaixonados por ti, o quanto nos importamos com as tuas dores. Sim, Pai, como foi dito aqui, dá a cada um de nós calçados novos, Pai. Um novo calçado, novas sandálias, Senhor. Novas sandálias, Pai, para suportar o ide, Senhor Jesus. Concede a cada um de nós novas sandálias, Senhor. Que todos aqui, na sua identidade, conforme as suas forças, com o conhecimento que tem, com a sabedoria que tem, que todos, sem nenhuma exceção, Pai, possamos anunciar as boas notícias, Pai. Como diz a tua palavra, como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se nós não formos enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Oh, queremos levar a tua paz, Senhor. Queremos levar a tua paz aos quatro cantos dessa terra, Senhor. Até que todas as casas se transformem em casas de paz. Queremos levar a tua paz, Senhor. A paz que excede todo entendimento humano. Não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que o Senhor nos dá. Queremos levar a este mundo, Senhor, aos perdidos, aos aflitos,
nome de Jesus. Essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus, amém.